amor e luz em nosso Mestre Jesus. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Voltemos um pouquinho no tempo, a época de nosso Mestre Jesus, que sempre se encontrava com muitas pessoas ao seu redor. E ali encontramos Jesus, que, conversando com todos, se acerca dele um homem, dizendo: Senhor, tende compaixão de meu filho, que é lunático. Ele cai às vezes no fogo e às vezes na água. A ciência de antigamente utilizava uma mesma denominação para várias coisas, para vários sintomas. Lunático, poderíamos entender como uma pessoa que tivesse epilepsia, mas também uma pessoa que tivesse uma certa mediunidade, mas em desequilíbrio. Era confundido os sintomas e se classificava apenas com uma denominação. Este homem, o pai, diz ainda a Jesus que levou o seu filho aos discípulos e estes não puderam curá-lo. Nesse momento, Jesus olha seus companheiros e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando a suportarei? Até quando estarei convosco? Trazei-me o menino até aqui. Essa admoestação de Jesus, classificando aquela geração de incrédula e perversa, é algo que nós precisamos meditar um pouco mais. Jesus, ao receber o menino, repreende o demônio. E este saiu do menino e desde aquela hora ele ficou curado, ele sarou. A denominação demônio não deve nos assustar, pois com a compreensão que a doutrina nos traz, nós entendemos demônio não como aquela figura que foi categorizada como sendo Satanás. Demônio, da palavra daimon, que se utilizava muito antigamente, significava espírito. Então, Jesus repreendeu aquele espírito inatural, que é um espírito que está fazendo mal a alguém. Daí nós depreendemos já algumas coisas, de que aquele nosso menino não sofria de epilepsia, mas sim de um processo de obsessão. A obsessão justamente é esta situação em que um espírito está atormentando alguém, está criando um processo de sofrimento sobre alguém. Por isso que Jesus, ao admoestá-lo, ao repreender esse espírito, ele vai embora. Nos tempos atuais, o processo obsessivo prossegue. Porque, enquanto nós somos homens encarnados, nós temos aqueles que estão na vida espiritual. E estão na vida espiritual ainda
com pendências ligadas a sentimentos de destruição, de ódio, de vingança, procurarão sim encontrar aqueles que são os seus desafetos para criar um processo semelhante a este que o menino passava, um processo obsessivo. Nas casas espíritas, há os trabalhos onde são feitos orientação a esses nossos irmãos para que eles possam se desligar daquele que está nesse instante sendo a vítima do processo. Os discípulos, ao verem que Jesus afastou este espírito que estava atormentando aquele menino, eles procuram em particular a Jesus e perguntam: Jesus, por que razão não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da fraqueza de sua fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Então, nesta lição que Jesus nos traz, que serve aos discípulos, serve igualmente a todos nós. Pela fraqueza da fé deles, eles não conseguiram retirar, elucidar, esclarecer aquele espírito que estava atormentando aquele jovem. Então, vamos refletir um pouco sobre essa passagem que traz muitas coisas interessantes. A falta de confiança dos discípulos se assemelha muito à falta de confiança da maioria de nós, que muitas vezes estamos envolvidos por sentimentos de insuficiência, sentimentos de baixa autoestima. E aí nos vemos enredados em situações em que nós não acreditamos que temos condições de lidar. E quando assim ocorre, nós já estamos derrotados. Isso acontece com muitos de nós. Nós nem entramos naquele desafio, porque mentalmente já nos acreditamos que nós não temos condições de vencê-lo. E com isto, já estamos automaticamente, inconscientemente, nos colocando à deriva, jogamos a toalha. E com isso não conseguimos lidar com essa situação. E nesse sentido, não conseguimos arregimentar forças em nós, perdemos o foco e o desafio apresentado se torna gigantesco, porque nós o alimentamos com a nossa fragilidade interior, a nossa insegurança e esta voz que nos fala: não vá, que você não tem condições. Se projetarmos isto aos discípulos, podemos imaginar eles nessa mesma condição, pois que eles seguiam a Jesus já de algum tempo, mas ainda tinham as suas dúvidas, as suas incertezas, a insegurança para lidar com situações de crise. Isso fazia com que eles ficassem com o pé atrás. Daí a advertência do mestre, devido à fraqueza de sua fé, da vossa fé. E nós? Como estamos lidando com a nossa fé? Será que já temos ela de uma forma mais fortalecida? Será que estamos conseguindo lidar com as situações nossas do dia a dia? É algo que precisamos nos questionar. A falta da confiança em nós que acontece, e também da falta da confiança numa força superior, nos deixa assim realmente em situações muito complicadas. Nós precisamos ter confiança em nós, mas também temos que ter confiança numa força superior, que queiramos dar o nome que seja.
mas é uma força que rege o universo, que criou as leis. E nós precisamos entender que essa força existe. Então, não basta apenas ter a confiança em nós. Precisamos igualmente confiar nessa providência divina que envolve a todos os seres, a todos nós. Pois não somos autossuficientes. Mas o primeiro passo precisamos dar. E quando Jesus fala, ó raça incrédula e perversa, aí ele nos deixa dois pontos que nós precisamos refletir, como havíamos falado. Quais são? A incredulidade e a questão da perversidade. Começamos com a incredulidade. A falta de fé ou a crença na existência do mundo espiritual e na comunicabilidade entre os espíritos, comunicabilidade entre os vivos, né, e os espíritos, é algo que está ligado à falta nossa de acreditar, à incredulidade. Nós faltamos fé em nós e não acreditamos que podemos nos comunicar com aqueles que já retornaram à vida espiritual. E esquecemos até mesmo que Jesus foi uma dessas personalidades que, após o seu desenlace na cruz, retornou da vida espiritual para estar junto a nós. E estamos ainda incrédulos nos tempos atuais. Mas interessante, a incredulidade parece que apenas se fixa, se restringe às questões ligadas à espiritualidade. Por que digo isto? Porque, de certa forma, nós acreditamos cegamente em tudo que passa nas redes sociais. É no TikTok, é no Instagram, no WhatsApp. Tudo que ali é postado, nós acreditamos de uma forma cega. Nós, muitas vezes, não questionamos se aquilo foi feito com inteligência artificial ou simplesmente por um hacker que está ali apenas, coletando informações relacionadas às pessoas. A nossa crença, às vezes, passa de uma forma irracional nesses meios. Mas quando falamos, de um Chico Xavier, que nos mostrou uma vida idônea, uma criatura séria, quando ele traz mensagens da vida espiritual de nossos entes amados, com informações e notas que nunca foram publicadas, que eram informações apenas nossas com aquele familiar que foi, nós não acreditamos. Então, apostamos todas as nossas fichas naquilo que passa hoje de uma forma até às vezes um pouco incoerente nas redes sociais. Mas em relação à espiritualidade, temos sempre um pé atrás. Então, esta questão da incredulidade é algo que precisamos trabalhar nos tempos atuais de uma forma um pouco mais forte por cada um de nós. A síndrome de Tomé precisa ser deixada de lado. Tomé, o discípulo de Jesus, não estava junto aos outros companheiros quando Jesus apareceu após o terceiro dia. E quando ele chega, os amigos falam que Jesus esteve com eles, ele não acredita. Pois somente acreditarei quando eu colocar meu dedo nas feridas do Mestre. Passado alguns dias, Jesus novamente aparece para todos, em um local fechado. Porque eles estavam ainda em meio àqueles momentos das perseguições. Eles tinham receio de serem aprisionados. Todos ali estavam em reunião e Jesus aparece e chama a Tomé para que ele pudesse vir e tocar em suas feridas, onde foi crucificado e onde ele foi lanceado. Então Tomé, nesse instante, acredita e Jesus diz: Tomé, se acreditou porque você viu.
Abençoados serão aqueles que creem sem ver. E se nós pensarmos que a fé é justamente essa certeza que nós temos em algo que nós ainda não conseguimos ver. Mas aprendemos pelo nosso raciocínio, aprendemos pelo nosso coração que existe o Criador que a todos nós envolve. Jesus escolheu o grão da mostarda, não foi por acaso, para simbolizar a fé. Primeiro porque é o menor grão que existe. E também para que nós reconheçamos que, independente do tamanho de nossa fé, que se for menor, até menor que um grão de mostarda, mas se ela for uma fé genuína, ela é suficiente. O que precisamos é ter realmente essa compreensão, esta fé, para que a gente possa vencer as etapas de nossas vidas e os desafios que nós enfrentamos. Portanto, nós costumamos dizer assim, meu amigo de fé, meu irmão camarada, né? Confie em você, no seu potencial e também no amparo divino, na força superior que rege a vida e as leis soberanas do universo, que nos ama incondicionalmente. Confie em você. Confie que aqui você está, que você tem condições de vencer e enfrentar os desafios que a vida te colocou no caminho. Pois essas vicissitudes, esses desafios, são necessários ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento espiritual. Caso contrário, não estariam. Nós não estaríamos enfrentando. Então tenhamos coragem. Acreditemos sim na vida espiritual, nos benfeitores espirituais que estão nos auxiliando. Mas confie no seu potencial. Não pense que é pouco. Precisamos acreditar. E aí, fazer essa diferença. Então, a dificuldade em perceber a conexão com esta força divina que a todos nós envolve, está ligada a outro item que Jesus nos alerta nessa passagem. Falamos que incredulidade e a outro item é a perversidade. Então, a perversidade está na raiz que está minando as nossas possibilidades de nos conectar com essa fonte divina que é Deus. E aqui precisamos entender a perversidade como o quê? Como uma inclinação para o mal, para a crueldade, a depravação, ou como qualquer desvio dos padrões morais e sociais. Então a perversidade nesse sentido de uma inclinação para o mal. Que infelizmente ainda todos nós temos ainda resquícios. Alguns mais, outros menos. É isso que faz com que os nossos pés estejam pesados. Porque caminhamos ainda com essas questões ligadas ao egoísmo e ao orgulho. Que são os pontos que faz com que nós pensemos 1000 vezes primeiro em nós do que no outro. E quando assim agimos, pensando tão somente em nós criamos dificuldades. Precisamos estar atentos a esses quesitos que estão em nosso íntimo. Olhar para dentro de nós e ver o que nós podemos realizar de aprimoramento de nossos sentimentos, de nossas ideias. Pois o tempo urge, como se diz atualmente. Estamos em momentos especiais da humanidade, em que se nós não fizermos nada, ficaremos em condições mais complicadas. E o que estamos dizendo aqui não é para fazer coisas que depois iremos nos arrepender, como violentar consciências ou as criaturas. Não. É olhar para nós
e perceber os nossos sentimentos. E aqueles que não forem adequados, trabalhar com eles. Então, nossas imperfeições, vícios e defeitos representam o quê? A pedra de tropeço no caminho de nossa evolução. Não é o outro, é os nossos vícios e defeitos. É uma pedra que nós vamos sempre nos deparar porque está em nós. Não está no outro, em nós. Para lidar, e aí a gente retorna novamente a esse momento em que Jesus fala aos discípulos e fala que faltou essa fraqueza, né? Tinha uma fraqueza de fé. Para lidar com os espíritos e com os homens que estão ainda imersos em sentimentos sombrios, é necessário termos fé, essa fé que acredita numa força superior, em Deus, nos bons espíritos, mas igualmente precisamos nos distanciar desses sentimentos de perversidade que neles acaba aflorando. Nós nos dissemos que os espíritos que ali estão atormentando o jovem criam um processo obsessivo. Isso pode ocorrer conosco. E aí podemos pensar, mas Jesus não está aqui para me curar. Não pensemos assim. Jesus está onde o nosso coração o chamar. Então, se nós estivermos em união com o Mestre, Ele estará junto a nós. Mas se eu estiver dentro de um processo de enfermidade ligado a um processo obsessivo, nós podemos lidar com isso, com a nossa força de vontade, com a minha transformação dos meus sentimentos interiores. E isso vai fazendo com que esses laços sejam quebrados. Pois precisa de uma união em que eles têm um assédio sobre nós. E nós podemos diluir essas conexões com a transformação moral de nossos sentimentos. Então, para o nosso Chico Xavier, ele nos fala que a fé é uma força inerente à alma, uma certeza íntima na sabedoria divina e na vida. É mais que uma simples crença, é uma força ativa e transformadora que impulsiona o indivíduo ao bem, à esperança e à caridade. Então, tentemos fixar isto. É uma força inerente a todos nós, não somente a algumas criaturas que muitas vezes nós classificamos como privilegiadas, não são. Mas a todos nós. Faz parte de nossa condição como filhos de Deus. Então vamos desenvolver essa fé interior para nos sentirmos mais fortes. E, para que a gente possa ir para a nossa conclusão, entender igualmente de que a fé, A fé não tem o dom, não é um salvo-conduto para nós não sentirmos mais dor, que é uma outra fantasia que nós temos. Então a pessoa que tem fé não sente dor. A dor é inerente à condição da matéria. A matéria se transforma. E a dor está atrelado à transformação da matéria. Agora, sofrimento é algo que não precisamos ter. Quando nós temos a compreensão de que meu corpo está envelhecendo, então eu vou ter os achaques normais da velhice. Isso vai causar dor? Vai, a dor aqui, dor acolá, a gente sabe como é que é isso. Né? Então, a fé vai me tirar essa dor de forma alguma. Faz parte da natureza da matéria. A questão é que eu não vou sofrer com isso, fazer dessa dor um sofrimento. Porque aí pesa mais ainda a dor. Então eu vou procurar fazer o que a ciência hoje nos oferece. É a questão do exercício, é a questão de algumas práticas, alimentação. Ok. Então, não temos essa ilusão que
andar com fé faz com que a gente não venha a sofrer dor. Isso é ilusão. Se Jesus, o ser mais puro que nós conhecemos, passou pela dor, por que nós não iremos passar? É impossível. Mas não fazer da dor um palanque onde vamos ali fazer uma apologia à dor. Não. Vamos lidar com ela naturalmente. Então a fé é esta força inerente que nós precisamos desenvolver em nós para lidar com os desafios que nós encontramos em nossas vidas. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós que aqui nos encontramos temos um propósito de crescimento, de aprendizado. Então vamos aprender e vamos ter esta fé que move as montanhas. Como Jesus falou, se ela for pequena, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, mas se ela for genuína e verdadeira, ela move montanhas. Que montanhas? Materiais também não. Vou quebrar a lei. Não. A montanha é justamente de nossas dificuldades. A montanha de nossos vícios. A montanha dos nossos defeitos. Isso sim, a fé vai nos dar força para que a gente possa movê-las. Então acreditemos e confiemos em nós. E confiemos na espiritualidade, que nos ama muitíssimo e que está conosco sempre. Que Jesus nos abençoe.